Você já ouviu alguma história de alguém que pagou adiantado ou boa parte do serviço para o fornecedor e depois nunca mais viu a pessoa, muito menos o serviço pronto? Isso é mais comum do que parece. Mas calma, fica tranquilo, que hoje eu vou te passar algumas dicas para que você não caia nesse tipo de cilada. Para quem não me conhece, meu nome é Sara, eu sou engenheira civil, sócia da Coira, já gerenciei dezenas de obras e nesse tempo eu vi os principais golpes e deslizes que acontecem quando o cliente não tem experiência. E acredite, não é azar, é falta de contrato, de fiscalização e de clareza no acordo. E é justamente sobre isso que eu quero abrir os olhos de vocês hoje. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo de construção civil, arquitetura, obras, reformas, já curte esse vídeo e segue a gente aqui no canal. Bora lá para nossa lista. Primeiro, pague apenas por medição. Pagar por medição significa que você só vai pagar por aquilo que foi efetivamente feito e entregue. Fuja daquelas pessoas que vão pedindo ali 30% sem ter feito nada. A exceção, claro, são fornecedores que precisam dessa entrada para comprar material. Por exemplo, marceneiros e empresas de esquadrias. Também fuja de quem quer fechar com você um acordo fixo. Ah, você paga tanto por mês ou tanto por semana. A chance de lá no final você ter pago grande parte do valor e ainda faltar muita parte para entregar é enorme. Então não aceite esse tipo de acordo. Diária, eu não preciso nem falar, né? 2. Tenha sempre o escopo muito claro e peça para o fornecedor te passar o que não está incluso. Muita gente passa aquela lista do que está incluso, mas depois você se surpreende com algum custo extra. Então peça para esse fornecedor deixar bem claro desde o princípio se tem algo do serviço que precisa, né, para ele ser finalizado, que não está na lista dele. Assim você vai se resguardar contra alguns espertinhos. Terceiro, limpeza e organização tem que estar previsto já no orçamento. Sim, eu sei que pode parecer óbvio, para mim também é, que quando você contrata um serviço, você espera que o profissional vai manter a obra limpa. Mas o óbvio precisa ser dito quando a gente está falando da contratação de prestadores de serviço. Então precisa estar claro para ele que você vai fazer essa exigência. E já fale isso antes dele te passar o valor, porque aí ele vai já te passar o orçamento considerando isso. A obra precisa ser mantida limpa durante, né, seu período de execução e ser entregue em condições aceitáveis. 4. Fiscalize constantemente as etapas. O prestador tem que saber que tem você ou alguém de sua confiança e que entra muitas vezes no serviço da gestão também, né? Está ali fiscalizando. Tem estudos que falam que só o fato de ter alguém ali olhando já aumenta a produtividade da equipe. Além do fato de que isso vai evitar que vão se acumulando erros ao longo da obra. Porque tem coisa que se você identifica na hora é fácil de resolver, mas se passa muito tempo, começa a complicar. 5. Tenha um contrato escrito e detalhado. Gente, nada de acordo boca a boca, né? O boca a boca, ele gera margem à interpretação dúbia e depois fica muito difícil provar que você tinha considerado tal coisa ou não tinha, né? Então, por favor, sempre formalizem os acordos por meio de um contrato, por mais que sejam simples ali. Sexto, peça referências e portfólio. Bons fornecedores vão ter prazer de te levar a obras que eles já entregaram e mostrar, de te indicar um cliente com o qual você possa conversar. Então, se ele não tiver essa abertura, já desconfie, tem algo estranho aí. 7. Verifique o CNPJ e a regularidade fiscal. Parece um detalhe, mas é muito importante. Muita gente cai na mão de golpistas mesmo. Empresas fantasmas que pegam seu dinheiro e depois somem. Isso uma pesquisa simples já resolve e te evita muita dor de cabeça. 8. Faça mais de um orçamento e compare preços e prazos. Óbvio que ninguém quer fechar com mais caro simplesmente porque é mais caro. Mas um alerta que eu sempre dou quando for fazer essa comparação é desconfiar também de um orçamento muito barato ou de prazos muito abaixo dos outros. Em obra, quando algo parece muito bom para ser verdade, geralmente é muito bom para ser verdade mesmo. Então desconfie desse tipo de coisa que sai muito da média. Nono, se for incluir o material, peça para ser discretizado exatamente qual vai ser esse material. Eu não sou uma fã de contratação de mão de obra com material incluso, mas para alguns serviços pontuais e menores pode sim fazer sentido. Só que quando for o caso, sempre se certifique, porque às vezes o preço está abaixo de um outro, né? Ou o preço está acima porque os materiais considerados são diferentes. E ele pode estar, esse fornecedor, usando material de segunda linha para baratear. Então exija que ele informe a marca, o modelo e o acabamento que vai ser utilizado, e aí você consegue verificar se são de fato materiais de qualidade ou não. 10ª e última dica: documente tudo. Guarde as informações, mensagens no WhatsApp, recibos, tudo isso tem que ser guardado, o próprio contrato, para que possa servir de prova caso você tenha algum problema no futuro.
Nas nossas obras, a gente precisa interferir o tempo inteiro nesse tipo de negociação. Toda hora é um empreiteiro querendo 30% de entrada, algum orçamento ambíguo, com zonas cinzas, que não deixa claro qual é a responsabilidade ou não do fornecedor sobre aquele item. Prazos, assim, que a gente precisa entender a partir de qual momento começa a contar. Então, tudo isso é muito importante. Mas se você anotou essa lista certinho, você já está anos-luz à frente da maioria das pessoas que saem negociando no escuro com os fornecedores. E você pode usar essas dicas tanto para obras maiores quanto para pequenas intervenções. Mas falando em pequenas intervenções, a gente está com um serviço que pode te ajudar muito no trato dos fornecedores, que é o Coira Decor, nossa consultoria de transformação de ambiente, na qual, além de você conseguir visualizar como vai ficar, você ainda consegue mostrar para o fornecedor o escopo de forma muito mais organizada. Além disso, estamos com um bônus por tempo limitado, que é o checklist da transformação inteligente. Com esse checklist, você consegue ver tudo o que você precisa exigir do seu pintor, marceneiro, instalador de piso vinílico, instalador de papel de parede, para que nenhum desses profissionais te passem para trás. É um checklist muito completo, com passo a passo de tudo o que precisa ser feito antes, durante e após a realização desses serviços. Então, se você quer ter a sua casa transformada com pequenos ajustes, já clica aqui no link da descrição e garanta o seu Coira Decor. E, obviamente, se você quer uma obra completa, fale com a gente sobre o seu projeto de arquitetura ou a sua obra, caso você seja aqui do Espírito Santo. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Me contem nos comentários se já tiveram algum problema com o fornecedor, que isso pode virar um conteúdo ou um vídeo no futuro. Tchau, tchau, gente!